E por fim, gente, o O'Brien, né, o meu herói, nosso herói, ele está aqui, ó, na capa. Ele, inclusive, eu tenho o modelo aqui, ele está aqui. Serviu de modelo para a capa, tirei uma fotinho, opa, eu quero esse O'Brien na capa, né? O que trata esse livro? Então, para a gente não se estender muito, já estamos quase no final. Agradeço já de antemão toda a presença de vocês, aí foi muito bacana os comentários. Continuem falando para a gente, né, falar outras coisas aí. O'Brien Deve Sofrer é um livro sobre os episódios em que o Miles O'Brien passa por sofrimentos atrozes, né? Por provações, por sofrimentos que colocam em xeque a própria sanidade dele e, sem falar, claro, na integridade física dele. Né? De onde é que surgiu esse título aqui, O'Brien Deve Sofrer? Não fui eu que criei, né? Estou aqui copiando dos criadores da série. Quando eles fizeram o primeiro episódio, no qual o O'Brien sofreu, vou mostrar aqui para vocês, eles chegaram à conclusão de que aquilo tinha sido. Não sei se dá para ver, acho que não, está estourando a luz. É o Whispers. O episódio Whispers, né? Que é um episódio, assim, é uma baita história de ficção científica, né? Então, que o O'Brien, na verdade, não era ele mesmo, né? Todo o O'Brien que a gente vê durante aquele episódio não era o O'Brien, mas ele sentia e pensava como O'Brien e tinha os mesmos princípios do O'Brien, né? Os princípios éticos do O'Brien. Isso é muito fascinante. É uma história incrível, eu recomendo a todos que assistam, né? Mas eles fizeram esse episódio onde o O'Brien sofre pra caramba, e aí eles chegaram à conclusão, nossa, o O'Brien é aquele cara que ele é o trabalhador, né? Ele não tem a nobreza dos oficiais da Frota Estelar. Ele nem é um oficial, ele é um oficial comissionado, né? Ele não tem patente, né? Como tenente, capitão, etc. Então ele é o trabalhador, né? Ele é o cara que está com as mangas arregaçadas, né? Olha aí, ó, engenheiro sempre sofre, tu deve ser engenheiro, né? Aí ele, eles pensaram assim, nossa, a gente vai fazer, o pessoal tem uma empatia por ele, já por essa característica, ele já atrai muita empatia do público, né? A maior parte das pessoas, trabalhadoras, vão se identificar um pouco com ele. E aí eles criaram uma categoria de episódios, né? Começaram a fazer assim, ó, uma vez por temporada nós vamos fazer um episódio onde O'Brien must suffer, né? Criaram uma categoria de episódios, né? O'Brien deve sofrer. E aí foram 7 episódios, né? E esse é o objeto desse livro aqui, ó. Cada capítulo dele eu abordo um desses episódios onde o O'Brien deve sofrer, né? Eu vou, claro, fazer um resumo da história, né? E fazer os meus comentários, né? Analisar, né, como foram esses sofrimentos. É quase uma figura mitológica, né? Sei lá, os 12 trabalhos de Hércules, aí tem os 7 sofrimentos de O'Brien, ou já é uma coisa também mais cristã, né? Do sofrimento, da pessoa penar, né? Para conseguir superar as suas dificuldades. Mas eu sei que isso sempre me intrigou, né? Desde que eu descobri isso, há muitos e muitos anos, que existia essa categoria de episódios, né? E quais eram os episódios, eu fiquei fascinado com essa história, eu achei uma coisa extremamente criativa. E aí eu pensei, nossa, um dia eu vou escrever sobre isso. E aí uma vez eu escrevi, já faz bastante tempo, eu escrevi um pequeno texto só, assim, comentando muito sumariamente, né? Como cada um dos episódios, como foi, como o O'Brien reagiu, como ele superou, como ele encarou, né? Quais as facetas dele que foram reveladas, quais os desenvolvimentos que o personagem teve a partir daquelas situações extremas, né, pelas quais ele passou. E aí eu pensei, nossa, isso aqui dá para escrever um texto com de mais fôlego, né? E aí fui amadurecendo a ideia, até que agora, no começo do ano, eu pensei, não, vou sentar então e vou escrever. E aí escrevi, terminei de escrever em fevereiro, e graças, né, aos profetas de Bajor, o livro já foi publicado, já ficou bonitinha a capa, eu gostei, sei lá. E aí tá circulando por aí. E como eu brinquei, né, eu sou de Porto Alegre, para quem não sabe, tem para agora meus livros tem para gremista e tem para colorado também, né? É um livro, tem livros aí para todos os para fazer o Grenal, né? É praticamente um Grenal de Star Trek.
Então, o que eu abordo no livro? É isso que eu estava falando, né? Os sofrimentos do O'Brien ao longo desses 7 episódios, né? Dessa vez, eu optei, como eu disse antes, né, por não colocar notas de rodapé no Star Trek Utopia e Crítica Social. Até porque ele já era um livro maior, né? É um livro, acho que tem quase 3 vezes o tamanho, é mais que o dobro desse aqui, né? Que eu estou lançando agora. E já mais denso, assim, não, eu não vou botar nota de rodapé, deixar a coisa fluir mais. Mas nesse aqui, como é um texto mais assim solto, mais que flui mais, né? Mais despretensioso, eu diria assim, eu incluí um monte de nota de rodapé com informações, né? Então, para quem gosta de conteúdo, para quem gosta de informação extra, né? De bastidor, ou então de características da série, explicando, né, onde é que fica determinado planeta, etc., né? Eu coloquei isso nas notinhas de rodapé, que eu acho que não vão prejudicar a leitura, muito pelo contrário, vão ajudar, né, a pessoa que está lendo a entender melhor, né, a contextualizar melhor o texto, né, o capítulo que tá sendo lido ali naquele momento. Então, eu acho assim, ó, Star Trek. Valeu, Silvio, já leu? Bacana. Então, assim, ó, as notinhas de rodapé eu também gostei de fazer, me deram prazer em escrever, sabe? Porque aí a gente sempre pesquisa, né? E quando a gente pesquisa para fazer um livro, a gente aprende um monte, né? Essa é a tarefa do historiador, do professor, do escritor, né? Tu nunca vai tirar nada, assim como se saísse da cabeça de Zeus, né? Pronto, né? É muito mais um trabalho de Sísifo, né? Tu vai rolando a pedra, né? Montanha acima, e nesse processo que é um pouco, às vezes, doloroso, tu vai aprendendo e descobrindo. Então, escrever um livro, né? É sempre um exercício, né, intelectual no qual tu aprende muito, né? E aí essas coisas que tu aprende ao escrever o livro, né, além de tu estar colocando ali e transmitindo para outras pessoas que talvez não saibam, né, aquilo ali, tu também está aprendendo. Ou seja, é um processo também de conhecimento e de autoconhecimento que eu acho que é muito, muito interessante e muito gratificante. Pessoal, eu agradeço muito a presença de quem esteve aqui, de quem está aqui ainda. Eu não imaginei que iam aparecer tantas pessoas, né? Até pelo sábado à noite, né? Mas como também é pandemia, né? Praticamente ninguém sai, então talvez tenha sido um pouco isso, né? Agradeço muito o interesse de todos vocês. Gostei muito de ver que o pessoal interagiu, os comentários. Poxa, foi bem bacana mesmo. E esse foi o lançamento desse pequeno livrinho que eu considero uma declaração de amor que eu faço a Star Trek Deep Space Nine. É uma série que me diverte tanto, que me faz refletir tanto, que me faz muitas vezes ficar, inclusive, emocionado, muitas vezes emocionado com a história daquelas pessoas ali, né? Que são tão interessantes e tão ricas, né? Tão cheias de camadas, né? Então esse livrinho é uma declaração de amor a essa série através de um dos personagens que eu tenho também um carinho muito especial, com o qual eu me identifico, e que é um personagem que, coitadinho, né, teve que passar por muitos e muitos sofrimentos, né, ao longo aí da sua jornada em Star Trek Deep Space Nine, né? Pessoal, agradeço de coração a todos vocês, né? Quem não está inscrito no canal, já se inscreve. Eu tenho tido um volume de trabalho muito grande ultimamente e eu não tenho conseguido gravar nenhum vídeo, né, para o canal, como quem acompanha deve estar percebendo, né? Mas assim que as coisas se liberarem um pouco, eu pretendo gravar mais algum videozinho sobre algum elemento aí sobre o universo de Jornada nas Estrelas. Pô, o episódio O Visitante é uma das coisas mais lindas que já foram feitas na TV, né, Silvio? Eu acho que aquilo ali, qualquer pessoa que mesmo que não conheça Deep Space Nine, a pessoa vai ver aquele episódio e vai, sei lá, né, sempre cai um cisco no olho e a pessoa, né, fica com aquele problema assim, caindo umas lágrimas, né? De tão emocionante e de tão bonito que é, né? Outro episódio fantástico é aquele do
Eu me esqueci o nome do episódio, mas é aquele que o Cisco vive a vida, né, de um escritor de ficção científica negro na década de 50, que é um episódio sobre racismo, né, uma denúncia incrível sobre o racismo, e que também é um episódio extremamente emocional. A cena em que ele tem aquele colapso nervoso, né, aquilo ali é uma coisa assim muito, muito impactante, né? Então, assim, são tantos e tantos episódios, né, de Deep Space Nine, que são maravilhosos, que, sei lá, a gente sempre, eu pelo menos, sempre consigo achar algum episódio para rever e nesses episódios encontrar algumas coisas que eu não tinha percebido ainda, ou ver com outros olhos, né? Essa é a graça, assim, da gente ser fã e da gente acompanhar, né, uma série que a gente ama. Pessoal, é isso então. Uma vida longa e próspera a todos. Espero vocês aí nos próximos vídeos do canal, interagindo também lá no Instagram do livro. E quem ainda não conhece, não teve oportunidade de ler, né, tá o link por aí em algum lugar. Convido você a conhecer este livrinho aqui e também acompanhar a jornada do nosso querido Miles O'Brien em Deep Space Nine. Feito. Tchau, tchau.